Ainda não caiu a ficha e tá longe de cair que uma das séries mais importantes pra mim chegou ao fim. Mas vamos lá. Oi, seriadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Henrique e assim, gente, eu não posso enrolar aqui nesse começo porque esse vídeo já vai ficar enorme, mas eu queria avisar que esse vídeo vai ser dividido, então alguns personagens não vão estar nesse vídeo, mas eu vou falar no outro que vai sair amanhã, beleza? Então, deixa o like, comenta aqui, se inscreva. Ah, e comente aqui o que você achou do encerramento dos personagens e o encerramento dessa série. Eu tava muito ansioso, porque Love Victor é uma das séries que eu mais gosto de falar, uma das minhas séries favoritas. E chegou ao fim, mas vamos conversar com calma e bora. Essa temporada, na minha opinião, ela foi uma temporada que ela tem vários pontos positivos, mas também tem vários pontos negativos. E eu digo que quase na mesma quantidade, assim, eu consigo falar para vocês vários pontos positivos, mas também vários pontos negativos. Eu não estava esperando isso, porque por ser a última temporada de Love Victor, uma série que é tão especial para mim, eu estava esperando vir aqui falar só coisas boas, mas infelizmente não é o que vai acontecer. Eu acho que o maior ponto positivo dessa temporada acaba sendo também o maior ponto negativo, se a gente olha de uma outra forma. Porque o maior ponto positivo para mim é que eles conseguiram colocar destaque em todos os personagens praticamente. Colocaram história para todos os personagens, arcos para todos os personagens, tentaram desenvolver tudo ao mesmo tempo. E isso é ponto positivo, porque a gente conseguiu ver todo mundo ali tendo seu foco, mas acaba que também é um ponto muito negativo, porque ficou muito corrido, muita coisa ao mesmo tempo, e infelizmente, na minha opinião, essa não pareceu uma última temporada. Até o último episódio eu estava me perguntando, mas cara, como que eles vão encerrar tudo isso? Não tá aparecendo um final, a gente nem viu eles se formando, então pareceu que eles estavam com muita pressa de acabar a série e eu não entendo por quê. Love Victor com toda certeza poderia ter mais temporadas, eles tinham história, eles tinham muito ainda para contar, mas preferiram encerrar a série e, na minha opinião, acabou antes da hora e não foi um final que eu fiquei tão feliz assim. A temporada ela foi muito boa, tem seus pontos positivos, mas eu queria ter visto mais. É uma história que tinha muito mais para contar, tinha muito mais. Infelizmente acabou antes da hora. Mas tudo bem, vamos né, aceitar isso porque acabou mesmo. Tem minhas teorias para spin-offs. Nesse vídeo eu vou falar muito sobre os personagens, mas também vai sair um vídeo amanhã que vai falar sobre os outros personagens que eu não falei nesse vídeo. Então bora lá, porque senão vai ficar muito grande. Vamos começar falando da Mia, que é um personagem que sempre foi muito importante para a série, que eu gosto bastante, e que nessa temporada a gente viu que no final da segunda ela foi atrás da sua mãe, né? Após o seu pai não ligar para sua opinião e ir se mudar mesmo com ela falando que não queria. Então ela foi atrás da mãe dela e nesse início a gente vê ela indo, mas eu acho que eu tava esperando outra coisa, assim, a mãe dela, a Mia vai atrás da mãe dela, né, na esperança da mãe dela se mudar pra Kirkwood, pra ela não precisar se mudar e ficar com a mãe morando ali com seus amigos e não precisar se mudar. Então ela fala pra mãe dela que se a mãe dela quiser voltar ali, tentar criar uma relação com a filha dela de novo, pra ela voltar pra Kirkwood, mas a mãe dela fala que não tem como agora, daqui uns meses, e eu juro pra vocês que quando a Mia volta, eu achei que a mãe dela ia aparecer, que a mãe dela ia voltar, mas a mãe dela nem aparece mais e nem é mais citada, então não sei se teve tanta importância pegar esse tempo de tela que eles poderiam dar para outras coisas, para outros personagens, para Mia ir atrás da mãe, talvez tenha sido desnecessário, até porque a Mia depois fala pro pai dela, pede pro pai dela deixar para ela morar com a Lake, né? Ficar ali morando com a Lake, já que ele sempre foi muito ausente, então não teria tanta diferença assim, então não sei se teve mesmo importância dela ir atrás da mãe dela. Mas, ok, né? Vamos passar esse paninho. Até porque ver a Mia e a Lake morando juntas foi incrível. Eu gostei muito da relação das duas. É assim mesmo, eu acho que elas são uma amizade que com certeza vai durar por muito tempo. Mas a gente não vai ver, né? Porque a série acabou. Falar um pouquinho sobre o Andrew também, que é um personagem que mudou muito, que evoluiu muito, mas que em certos momentos ele me irritou um pouco. Eu acho que ele acabou se preocupando muito com a Mia, tudo era um drama, nossa, eu não vivo sem a Mia, nossa, ela é meu futuro. E cara, as pessoas não podem ser nossos futuros, ninguém pode ser o nosso futuro. O nosso futuro tem que ser a gente, sabe? Ele colocava a Mia em primeiro lugar antes dele, e isso me irritou um pouco, mas no final deu tudo certo, né? Eu só me irritei mais naquele momento que ele fala que tinha recrutadores no jogo e ele não foi pro jogo, ele foi levar a Mia
para conhecer o irmãozinho dela. Então aquilo me irritou um pouco, eu acho que, né? Mas é um casal que eu gosto, que no final ficaram juntos, né? Eles vão fazer dar certo, né? Esse relacionamento à distância. Porque a Mia, depois que ela vai visitar a sua família, né? Ela vê o seu irmãozinho e ela percebe que ela quer fazer parte disso. Que finalmente ela tem uma família. E foi tão bonito ver ela falando isso pra Lake, né? Falando, nossa, finalmente você tem uma família. E foi bonito, assim. Eu gostei do final da Mia, gostei do final do Andrew, gostei dos dois juntos ali. Então encerrou bem a história deles. Então eu gostei da história da Mia e do Andrew nessa temporada. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a Isabel, que é uma personagem que teve todo um desenvolvimento na segunda temporada. Ela não aceitou o filho e aos poucos ela aceitou e foi duro aquela trajetória. Foi incrível de acompanhar, assim, eu acho que foi muito importante, né? Não incrível, né? Foi importante demais ver. E eu criei uma expectativa muito grande para a história dela nessa terceira temporada, assim. E, infelizmente, me decepcionou um pouco. Não que eu não gostei do que eu assisti, porque foi incrível, todas as cenas com ela nessa temporada foram incríveis, assim. Eu gostei muito da Isabel nessa temporada. Faltou espaço pra ela, eu queria ter visto mais, assim. Foi incrível ver ali no comecinho, ela indo pra sua primeira reunião ali, né, do PFLAG, eu acho que assim se fala. Algo que eu tava com uma grande expectativa dela começar a fazer as reuniões lá no PFLAG, né? E ela começa a fazer, porém a gente vê só a primeira reunião e depois o assunto não é mais citado. A gente não sabe se ela continua fazendo as reuniões ou se ela parou. Então isso ficou perdido um pouco nessa temporada. Porém, aquela cena dela na sua primeira reunião e a mulher falando que aceitou o filho depois de 30 segundos e ela, meu Deus do céu, 30 segundos. Aí ela fala que ela foi uma péssima mãe, ela fala um monte de coisa. Aquela cena foi muito legal, eu gostei muito. E eu queria ter acompanhado mais, sabe, da Isabel nessas reuniões, mas infelizmente não teve mais depois dessa. Mas eu amei ela encontrando outra igreja, que é mais ali aberta, né, para a comunidade LGBT. E assim, ela tentando encontrar um boy pro Victor, falando pra ele superar o Bendy, pra ele encontrar outra pessoa. E ela encontra, né, o Nick, que eu vou falar no próximo vídeo, então calma aí. Mas assim, a relação dela com o Victor nessa temporada foi incrível, sim. Todas as cenas que os dois estão conversando juntos, que o Victor se abre pra ela, dá pra ver essa conexão. E eu me emociono muito, eu gosto muito deles dois. E eu queria ter visto mais, assim, como eu disse, essa temporada foi muito corrida, até porque foram 8 episódios ao invés de 10, o que eu nunca vou entender e que nunca vai fazer sentido pra mim ter 8 ao invés de 10, como foi nas duas primeiras. E agora, gente, chega aqui pertinho de mim. Vamos falar do Félix e da Pilar, porque assim, quem me acompanha aqui sabe que eu tava muito ansioso, que eu queria sim que ele ficasse com a Pilar no final da segunda temporada, que eu achei interessante. Eu tava muito ansioso pra ver nessa temporada e quando chegou pra ver, eu acho que faltou alguma coisa, assim. Eu vi muito mais química neles na segunda temporada, antes deles ficarem juntos, do que nessa que eles estavam como namorados. Eu senti que estava faltando alguma coisa e até agora eu não sei o que é. É claro que teve momentos muito fofos dos dois, tipo eles falando eu te amo pela primeira vez. Eu gostei também da Pilar falando que o Félix estava agindo como o pai dela com a sua mãe, né? Porque ele falou um monte de coisa pro namorado da mãe dele e ela falou, olha como está agindo. E ele mudou depois disso, então eles foram importantes em vários momentos um pro outro, mas Félix e Lake acabam tendo muito mais química, na minha opinião, apesar de eu não querer que eles ficassem juntos, e daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Mas eu acho que os dois foram importantes um pro outro. Eu acho que também foi importante pra gente descobrir mais sobre a Camila, gente. Eu fiquei chocado com isso, porque o Armando conta pra Pilar que quando ele e a Isabel, eles eram adolescentes, eles acabaram tendo seu primeiro filho. Ali ela engravidou, porém eles acabaram perdendo, né? E era a Camila, que era uma menininha, que eles já ali criaram, né, todo um sonho com ela. Então o Armando, ele já estava ali sonhando com uma filha, de cuidar da filha dele, e eles acabam perdendo, né? Acaba tendo ali um aborto espontâneo, e isso mexeu muito com ele, né? Principalmente com ele, claro, e com a Isabel também. E ele conta isso pra Pilar, e a Pilar acaba entendendo porque que ele era tão super protetor, assim, com ela. E eu gostei muito dessa relação dos dois, de ver mais sobre isso, do Armando, entender o porquê que ele é assim, tão super protetor. Gostei disso, acho que foi interessante. E mesmo depois disso, a Pilar, ela não quer voltar com o Félix, né? Ela fala pra ele que foi muito fácil pra ele escolher os pais ao invés dela. E assim, nesse momento eu acho que faltou um pouquinho da Pilar se colocar um pouco no lugar do Félix, né?
ele não tem todo esse ambiente de família que ela tem. E ele se sentia muito feliz com a família ali, né, deles, do Salazar, né? Ele sempre se sentiu muito feliz, ele sempre se sentiu conectado ali. E naquele momento que o Armando fala pra ele, você não é mais bem-vindo aqui, né? Perceber que ele fica muito triste, que acaba o mundo pra ele ali, porque ele ali era a família dele. Então ele fica muito triste e eu acho que faltou um pouquinho da Pilar entender isso, sabe? A minha opinião, pelo menos, é essa. O final dos dois fica um pouco jogado, eu não entendi se eles ficaram juntos ou não, mas eu acho que deu mais a entender que eles vão ficar juntos do que não. Mas com aquela coisa que eu falei, foi muito corrido, o último episódio foi muito, muito corrido, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e acabou que eles tiveram ali uma conversa, né? O Félix fala exatamente isso que eu falei pra Pilar. Eles se entendem, a Pilar chama ele ali pra tirar uma foto de família, né? E dá pra ver a felicidade do Félix em estar ali com eles, mas não confirmaram se eles ficaram juntos ou não. Bora falar da Lake e da Lucy, que foi, gente, meu Deus. Eu surtei no final da segunda temporada quando eles deram a entender que elas iam ficar juntas. Eu surtei vendo o trailer e eu surtei em todas as cenas com elas nessa terceira temporada, porque foi sensacional. Eu simplesmente amei todas as cenas com essas duas. Eu senti uma paz, assim, eu surtava e ao mesmo tempo senti uma paz vendo elas. Elas tinham uma química tão grande assim. A Lake ficava tão feliz, tão leve com a Lucy, e a mesma coisa a Lucy. Foi incrível, assim, eu amei esse casal, achei eles sensacionais, sensacional, né? Achei incrível. A sexualidade da Lake e da Lucy foi incrível, foi muito natural. Assim, foi uma coisa tão bonita de se ver. Eu amei, gente. Ah, eu amei. Eu sabia que ia ser incrível, mas superou as minhas expectativas, assim mesmo. Gostei muito. Elas na piscina. E aí depois a gente percebe que a Lake tá meio que com medo, né? Mas ela conta pra Lucy que ela não tava com medo porque ela não queria, mas sim porque ela queria. E elas dão seu primeiro beijo. Eu senti a Lake tão segura, mas tão segura naquele momento que eu achei, nossa, foi incrível. E aquela cena lá, acho que foi no segundo ou primeiro episódio, não lembro, deles voltando pra escola, e aí todo mundo se reencontra ali, né? A Lake tava com medo pelo Félix, e o Félix tava com medo pela Lake, e foi muito constrangedor, mas eu amei aquela cena. E, inclusive, gente, a Pilar e a Lucy foram muito maduras naquela cena que elas pegam o Félix e a Lake pra conversar, porque elas percebem, né, que eles estão se olhando, que tem alguma coisa mal resolvida, e aquela cena foi muito bonita, assim, pra mim. Eu acho que esse casal merecia muito um final daquele. Mesmo que depois eles tentaram ainda ficar juntos, né? Mas não deu certo, né? A Lake percebeu que ela estava apaixonada pela Lucy mesmo. Mas aquela cena no quarto, quando eles conversam, eles falam que um foi muito importante pro outro, né? A Lake até fala nessa temporada que o Félix foi muito importante pra ela conseguir parar de ligar para a opinião dos outros, né? E também a Lake com certeza foi muito importante para Félix e eles precisavam daquele encerramento ali. Foi muito bonito. Um sempre vai ser o primeiro amor do outro, um sempre vai ser a primeira vez do outro e um sempre vai ser muito especial para o outro. E eu acho que foi muito importante sim a Lake terminar com a Lucy, porque mesmo que tenha tido os conflitos da Lucy, ela querer ir embora dali, porque, né, também foi aí, ó, foi explorado também até a Lucy, né? A Lucy fala que quando ela tinha 9 anos, a mãe dela morreu, e desde então ela sempre se sentiu muito triste, porque o padrasto olha pra ela e lembra da mãe, e a madrasta, quer dizer, o padrasto não, né, o pai dela, e a madrasta não suporta ela. Então ela sempre foi muito triste e ela quer essa segunda chance, esse recomeço. E ela fala que ela quer ir embora, que ela não quer fazer faculdade, e isso gera ali um conflito entre as duas, porém a Lake, ela vê o discurso do Victor e fala: eu vou ser corajosa, porque ficar com o Félix de novo seria muito fácil para ela. E ela vai atrás, ela consegue dar um jeito de ficar com a Lucy, e foi lindo. Eu tava gritando quando ela consegue aquele apartamento para as duas ficarem juntas, e uma fala eu te amo pela primeira vez. Gente, foi incrível. E só para deixar um pouco mais claro aqui sobre o que eu acho de tudo isso, como foi o final de cada um desses casais aí, o Félix, eu gostava muito dele com a Lake, eu acho que eles têm muito mais química do que Félix e Pilar, porém, como existia Lucy, não tinha como a Lake ficar com outra pessoa, porque a conexão das duas foi incrível, eu queria muito que elas ficassem juntas, e quando eles quiseram colocar meio que, o Félix e a Lake parece que vão voltar e terminar juntos, eu não queria. Eu já queria que a Lake ficasse com a Lucy, e eu fiquei muito feliz
que isso aconteceu. E também tem a cena que a Lake fala pra sua mãe da Lúcia, né? Ela conta pra sua mãe e ela também fala que não gosta daqueles comentários. E aí a gente entende porque que a mãe dela era um pouquinho assim com ela, né? E eu gostei daquela cena, eu acho que foi um desfecho para essas duas personagens muito bonito. Vamos falar agora sobre o Rahim, que teve bastante destaque nessa temporada, porque ele vai ser o último personagem desse vídeo, porque amanhã vai ter outro vídeo falando do Nick. Gente, eu tô muito ansioso para vocês saberem a minha opinião sobre ele e o Victor e também o Benji, né, que finalmente ele teve um grande destaque nessa temporada, mas assim, vamos falar do Rahim e amanhã a gente fala sobre esses outros, beleza? E ainda vamos ter outro vídeo falando do final e possíveis spin-offs, então se inscreva e ative o sininho para você não perder. Primeiro de tudo, eu estava muito certo em dizer que Victor e Rahim sempre foram amigos e não mais que isso. E essa temporada provou muito isso, a relação dos dois estava incrível nessa temporada. Claro que no começo, né, o Rahim fez o seu draminha ali, mas depois, um contando com o outro, um sempre desabafando com o outro. É isso, gente. É o que eu queria. Victor e Rahim, amigos. Inclusive, esse foi um grande ponto positivo da temporada, que foi que eles não esqueceram as amizades, sabe? A gente sempre tinha cenas do Félix e do Victor, da Lake e da Mia, do Rahim e da Pilar, do Rahim e o Victor. Então eu gostei que eles não esqueceram as amizades. Mas voltando a falar do Rahim, né? Como eu falei, ele teve um destaque nessa temporada, mas ele merecia muito mais ainda, ele merecia muito mais cenas. Ele merece um spin-off só dele, mas eu vou falar sobre isso mais em outro vídeo. Eu me irritei um pouquinho com ele no começo, com ele fazendo um draminha ali com o Victor, mas eu gostei que foi bem rápido, depois eles começaram, né, como eu falei, com a relação de amigos, que foi incrível durante toda a temporada. Mas também foi colocado, gente, um tio do Rahim, ali que era bem conservador, que veio do Irã, e ele teve que fingir ser hétero de novo, porque a mãe dele pediu. Inclusive vimos muito da relação do Rahim com a sua mãe, o que foi incrível de acompanhar, eu gostei bastante. E assim, foi muito triste ver o Rahim fingindo ser uma pessoa que ele não é com o tio dele. A gente vê que isso afetou muito o personagem e no final ele pede, né, pra mãe dele, nunca mais ele vai fingir, por favor, nunca mais me peça isso. E foi muito bonito, assim, eu gostei muito dessa história do personagem, dele fingindo ali que ele era hétero, aquelas coisas que ele falou, foi muito engraçado também, e triste ao mesmo tempo, e a Pilar também fingindo que era a namorada dele, foi engraçado também, e triste ao mesmo tempo, mas eu gostei desse arco, acho que foi muito importante para criar mais camadas do personagem, criar mais tudo pra ele, ele merecia ainda mais. E também, gente, o Rahim começou a dar aulas pro Benji, mas isso eu vou falar no outro vídeo, quando eu vou falar do Benji, beleza? E também queria falar, gente, que apareceu um boy pro Rahim, que gosta dele do jeito que ele é, que é o Connor, né? Eu gostei muito dele, eu achei ele muito fofo, porém eu queria ter visto mais, sabe? Ele fala depois pro Victor, né, que eles se beijaram, nós não vimos o primeiro beijo dos dois, eu queria ter visto. Eu queria ter visto muito mais, sabe? Eu acho que o Rahim, ele teve o seu foco no começo da temporada, mas depois ele foi esquecido um pouco. Então, no final mesmo, ele nem teve cena, gente. Teve uma cena do Victor olhando pra ele. Então, ele merecia muito mais foco, sabe? Na minha opinião. E pra finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a cena do jantar duplo, que foi o Rahim e o Connor, e o Victor e o Nick. E naquela cena ali, o Rahim começa a sofrer, né? Porque dois caras começam a zoar o jeito dele. E dá pra ver que o personagem fica muito afetado com aquilo. E os outros não, porque eles não sofrem isso. Porque eles são mais encaixados no nosso padrão de hétero, né? Então eles não são tão visivelmente gays enquanto o Rahim é. Então ele sempre sofre isso. É uma coisa que ele tá sempre escutando, as pessoas zoando ele. Então ele não aguenta mais e ele surta, ele fala um monte de coisa pra eles, os homofóbicos. E eu amei. Pisou neles. E eu achei muito importante a gente ver isso. Eu acho que abriu até os olhos do Victor, né? O Victor viu os seus privilégios ali, que mesmo ele sendo LGBT, ele ainda assim tem privilégios em relação ao Rahim, que é mais afeminado e tudo mais. Então eu gostei muito disso, foi uma cena muito importante que pelo menos eu me emocionei bastante. E esse foi o vídeo, gente. Como eu disse, é o primeiro de muitos, então ative o sininho para você não perder os próximos. É isso aí, ainda não terminamos de falar de Love Victor, hein? Não esqueçam disso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!